ruas vazias, pandemia, coronavírus, Covid-19, isolamento social, distanciamento. Estas palavras foram acrescentadas ao nosso vocabulário diário, mas apesar do cenário inusitado, a igreja continua a serviço do Rei. Fique atento às nossas atividades e acompanhe o que está acontecendo na IEB. Who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the sun sets free, who is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, he has ransomed me, his grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died for me. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. Olá, boa noite, meus queridos irmãos. Que alegria estarmos juntos para celebrar o nome do nosso Deus. Quero convidar você para juntar conosco nesse culto de adoração. Chame toda a sua família, pegue a sua Bíblia, venha participar junto conosco desse momento de adoração. Nós esperamos logo estarmos presencialmente, mas agora queremos convidar você para juntos adorarmos ao Senhor, para também ouvirmos o recado de Deus ao seu coração. Venha adorar ao Senhor conosco. Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando o deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei.
tentação, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Deixou sua glória por mim, se fez desprezível por mim, levou todo o fardo que era meu, levou o pecado que era meu, me deu sua paz para sempre, me deu alegria para sempre, me deu sua vida para viver, me deu sua graça para vencer. Jesus, toda glória somente a ti. Jesus, toda glória somente a ti. Não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória, tu és o Rei da glória. A minha vida dou a ti. Tu és o Rei da glória, tu és o Rei da glória. Jesus, toda glória somente a ti. Jesus, toda glória somente a ti. Jesus, toda glória somente a
Maravilha, que bênção, né? Graças a Deus, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado, às vezes passando por momentos difíceis, mas mesmo nesses momentos difíceis, nós temos sentido a mão do Senhor nos guardando, a mão do Senhor nos abençoando. Então, estamos felizes por estarmos aqui, por ter esse tempo, mesmo distante, né? Estamos aí na esperança e na expectativa de, num futuro bem breve, possamos estar juntos, podemos estar próximos, mas enquanto isso não vamos deixar de nos relacionar, não vamos deixar de ser igreja, né? E hoje eu quero aí, né, compartilhar com os irmãos no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 15, né? Vamos ver o restante de todo esse capítulo, que diz assim, Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo 15, diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês, estará com vocês. Não deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os mandamentos e lhe obedecem, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelará a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhe tenho dito, enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhe disse. Deixo-lhes a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não turbe o seu coração, nem tenha medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficaria contente, porque vou para o meu Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isto eu lhe digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não lhe falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço o que o meu Pai me ordenou. Levante-se, vamos-nos daqui. Um texto um pouquinho longo, mas para a gente entender, né, um pouquinho da situação. E pensando nesse texto, lembrando o que a Bíblia diz a respeito do Espírito Santo, me veio um ditado popular, que eu creio que muitos de nós, se não todos nós, conhecemos, que diz o seguinte ditado, que se o conselho fosse bom, não se daria, se vendia. Não sei quantos aí já ouviram esse conselho, de alguma forma a gente ouve muito, né? Olha, se o conselho fosse bom, não se dava, mas se vendia. Só que quando nós pensamos nesse ditado e fazemos um paralelo com ele, com a Bíblia diz que o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve o conselho. Entende? Então, a gente pensa, no próprio Provérbios também vai dizer assim, sem diretrizes, a nação cai, e o que a salva é ter muitos conselheiros. Então, por diversas vezes, nós vamos ver a Bíblia nos aconselhando a ter conselho, nos aconselhando a ouvir, nos aconselhando a realmente tomar cuidado naquilo que nós vamos fazer, tomar cuidado naquilo que nós ouvimos. E nós estamos vivendo numa época, com essa pandemia, com essas incertezas do dia de amanhã, do que vai ser dessa semana, mais uma semana que se inicia, mais um momento, um mês aí, já está praticamente, né, encerrando, estamos entrando outro mês, a gente fica com várias questões, com várias dúvidas, e querendo ou não, precisamos de conselho, precisamos de ouvir pessoas, como agir dessa forma, como agir em relação àquilo, aquilo outro. Então nós vamos precisando de ouvir pessoas que, com certeza, com uma experiência maior, com um conhecimento maior, com certeza vão nos direcionar, vão nos dar um conselho, que é extremamente importante. Se nós pensarmos quantos prejuízos nós já tomamos, quantas situações nós já passamos, que se de repente tivéssemos ouvido o conselho,
não teria acontecido. Eu sei que você tem situações assim, eu também, que alguém falou algo, alguém nos deu um conselho, mas nós não levamos muito em consideração. Aí depois lá na frente a gente, poxa vida, se eu tivesse dado atenção, se eu tivesse ouvido aquele conselho, né, eu não estaria nessa situação hoje. Né? Ou outras situações que vivemos, poxa, se eu tivesse conversado com alguém, de repente eu teria uma visão melhor do que eu estou vivendo. Então, assim, conselho é importante, não podemos negar, não podemos negligenciar essa parte. E como igreja, se há algo que nós precisamos, é ter essa visão. Claro, não dá para a gente sair ouvindo conselho de qualquer um, de qualquer pessoa. Claro, a gente vai avaliar, né, vai avaliar o conselho, mas muito mais do que avaliar o conselho, nós vamos avaliar o conselheiro, né, quem é, como está. Então, não dá para a gente ver isso. E nesse texto que nós estamos conversando sobre ele hoje, João, né, que é o Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 15, lembrando que do capítulo 13 até o capítulo 17, Jesus está preparando os seus discípulos para a sua morte. Né? Ele sabe que a crucificação está se aproximando, ele sabe que a situação está chegando, que ele vai, né, sofrer. Então, ele começa a preparar os seus discípulos. Né? No outro, a gente lê um pouquinho o texto atrás, a gente vai ver que ele já disse, olha, estou com vocês, mas não vai ser, mais cedo ou mais tarde eu não vou estar, vou para o meu Pai. Então, ele já está preparando os seus discípulos para esse momento. E agora ele diz, olha, eu vou partir, mas não vou deixar vocês sozinhos. Alguém vai vir para ficar com vocês. E aí ele fala que é esse conselheiro, né? O conselheiro que nós temos. E até pensei, né, para a gente trabalhar na ideia de um tema, seria o tema o conselheiro de cada dia. Quando nós pensamos que nós precisamos muito, nós não conseguimos viver sem o pão nosso de cada dia. Né? Todos os dias precisamos do nosso alimento. Quando não passamos, ficamos. Mas nós não podemos esquecer que nós também precisamos de conselho a todo instante, a todo momento. Então, por isso que eu coloquei, né, o conselheiro de cada dia. E quem é o seu conselheiro de cada dia? Como que você está? Qual tem sido o seu relacionamento com esse conselheiro? Como está funcionando essa dinâmica? Como está essa intimidade? Como está esse relacionamento? Porque às vezes nós cremos em Deus, cremos em Cristo, estamos na igreja, né, trabalhando, agindo, movendo, tendo fé, mas parece que de vez em quando erramos, de vez em quando pecamos, e até de pecar não vem tanta questão, mas muitas vezes tomamos decisões erradas. Tomamos decisões que não deveria ter tomado, falamos coisas sem pensar e depois põe a mão na cabeça e fala, poxa, por que eu não tive isso? Aí a gente entra numa crise de duvidar da nossa salvação, de duvidar da nossa intimidade com Deus, de duvidar de um monte de situações, que é um extremo. O outro extremo também é achar que não erra, achar que a vida é assim mesmo, achar que os erros fazem parte, ou usar aquele texto, né, como base, a carne é fraca. Né? Esses termos, muitas vezes, são pessoas que ainda não entenderam o sacrifício da cruz do Calvário, são pessoas que ainda não entenderam o que é ter Cristo no coração. Porque quando nós temos Cristo no coração e falhamos e erramos, isso vai nos incomodar, isso vai nos entristecer. Mas vem a questão, por quê? Né? Por que erramos tanto? Por que falhamos tanto? A visão será porque nós não temos tido uma intimidade com esse conselheiro? Será pelo fato de muitas vezes nós não pararmos para ouvir o que esse conselheiro tem para nos dar, o conselho que ele tem para nos dar, a direção que ele precisa nos dar? Nós temos aí feito devocionais com o nosso grupo Viver e Reviver, e eu tenho colocado sobre isso. Eclesiastes vai colocar um pouco essas questões, que tudo é vaidade, né, de correr atrás do vento, a inutilidade, e realmente, quando nós corremos e não temos um propósito, quando Deus não está na direção, né, foi o devocional nessa semana de quinta-feira, que nós compartilhamos com a igreja, do que se o Senhor não guardar, se o Senhor não for o construtor, irmãos, nós estamos trabalhando inútil. Porque só existe propósito para a nossa vida quando é o Senhor que está nos direcionando, quando aquilo que nós estamos fazendo, seja através dos nossos estudos, seja através do nosso trabalho, seja através dos nossos casamentos, o que possa ser que venhamos a fazer, se não tiver a direção do Senhor, se torna sem sentido.
se torna simplesmente, sabe, e caminhar sem destino. Agora, quando o Senhor faz, quando o Senhor está nos direcionando, as coisas mudam. Então, será que, como está a nossa intimidade? Será que aquilo que temos sonhado, feito, nós temos ouvido o nosso conselheiro de cada dia? Será que ele tem sido? Porque no texto que nós estamos lendo, aqui no versículo 26, vai dizer assim, versículo 26, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, diz assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhe fará tudo o que eu lhe disse. Essa é a função do nosso conselheiro. Qual que é a função dele? Nos fazer lembrar. Eu não sei quantos, né? Mas eu acredito que em alguma área nós temos uma questão de, às vezes, correr o risco de esquecer. Principalmente quando se trata de questões espirituais. Aí vem, eu leio a Bíblia e não entendo. Sim, permita que o Espírito Santo direcione. Permita que o Espírito Santo te faça lembrar. Mas quais são as questões de nós que temos vivido essa crise, né, na cidade, no estado, no país, no mundo? O que nós mais precisamos que esse conselheiro nos lembre nesses dias? O que realmente precisa estar no nosso coração a cada dia? Aí vem o que está no versículo 18, que diz: não os deixarei órfãos. Se tem algo que nós precisamos, é entender que nós não estamos sozinhos, que o Senhor não nos abandonou. Eu sei que nós temos irmãos da nossa igreja que já tiveram internado, irmãos que estão internados, onde a família tem passado um tempo difícil, como igreja nós temos passado um tempo difícil, mas o tempo difícil, o momento difícil, a situação de dor, não vem dizer que o Senhor nos deixou órfãos, porque nós não estamos. Nesses momentos nós precisamos entender o seguinte detalhe: eu continuo tendo um pai. Eu continuo tendo um pai que cuida da minha vida. Eu continuo tendo um Deus que guarda. Eu continuo tendo um Deus que tem o controle de todas as situações na mão dele. Eu tenho isso e o Espírito Santo precisa fazer. E ele quer nos fazer lembrar disso a cada dia. Mas às vezes a nossa vida está tão conturbada, está tão agitada, tem tantas coisas para fazer, tantas coisas para resolver, que nós não paramos para ouvir o nosso conselheiro de cada dia. Nós não paramos para ouvir o conselho, a porção do conselho. Qual foi o conselho que o Espírito Santo te deu do dia de hoje? Lembrando que de manhã nós já tivemos o nosso culto, lembrando que já tivemos a escola bíblica dominical, tanto com os jovens como também pelo Facebook. E qual foi? Não é o meu conselho para você, não é o conselho do pastor Helder simplesmente, ou de quem deu a aula lá com os jovens, não. É a instrumentalidade. O Senhor usou a vida deles. E qual foi o conselho que o Senhor te deu através da palavra para o dia de hoje? Qual é o conselho para a semana? Qual será o conselho que o teu conselheiro de cada dia te dará para amanhã? E ele está à nossa disposição. E a primeira situação que precisa estar firme no nosso coração é que ele nos faz lembrar, que ele traz à nossa mente, e ele traz à nossa mente que nós não estamos sozinhos. E muitas vezes, irmãos, nós temos vivido uma vida espiritual só. Sabe, andar numa carreira solo, mas isso é uma escolha tua. Às vezes é uma decisão minha. Quantas vezes nós entramos no nosso quarto e choramos sozinhos? Eu sei que às vezes, e principalmente pensando, né, algumas culturas, algumas situações, por exemplo, para homem, às vezes, ter que compartilhar, eu ouço muito isso. Não quero te incomodar com os meus problemas. Eu falo, meu querido, mas eu fui chamado para poder te auxiliar, para poder chorar. E não é um chamado simplesmente pastoral, mas é um chamado de ser igreja. Ser igreja é isso, é poder compartilhar, é ter liberdade, é ter confiança de que eu posso ter pessoas a qual eu possa me abrir, porque eu tenho o Espírito Santo que vai me consolar, eu tenho o Espírito Santo e às vezes acontece da gente não conseguir ouvir. Às vezes o turbilhão está tanto, por isso que é importante estarmos em igreja, estarmos em comunidade. Por quê? Porque aí é um que ora por mim, outro que ora por mim, é outro que ora. E ali o Espírito Santo, então, começa a nos direcionar. Então, meu querido, algo que o Espírito Santo nos faz lembrar é que o Senhor não nos deixou órfão. Ele não nos deixou sozinho. Por que ele não nos deixou sozinho? Porque nós temos uma missão. Quando nós olhamos no versículo 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerás a minha palavra.
Amar ao Senhor não é fazer um culto bonito. Amar ao Senhor não é fazer uma filmagem bonita. Amar ao Senhor não é ser simplesmente fiel aos dízimos e oferta, ou evangelizar, ou entregar a cesta básica, ou qualquer tipo de situação. Não é isso. Isso faz parte. Isso está no conjunto. Agora, realmente, amar ao Senhor é o que João está dizendo aqui, que Jesus dizendo através de João. Se nós amamos, nós vamos obedecer. E se há uma missão nossa, é obedecer. E se tem algo que como igreja nós estamos esquecendo, é de obedecer. Estamos muito preocupados com ações sociais, de fazer coisas muito bonitas. Tudo isso faz parte. Quero lembrar mais uma vez, não estou desmerecendo isso, pelo contrário, isso faz parte da igreja. Isso faz parte da rotina da igreja, mas não é ser igreja. Não é ser igreja, porque a igreja não é simplesmente uma assistência social, a igreja é o corpo de Cristo, e como corpo de Cristo, a nossa principal missão é obedecê-lo, e o Espírito Santo faz, tanto que eu lembro, esses dias eu também estava lembrando disso, que quando estava no seminário, né, lá em Vargem Grande Paulista, e apareceu um missionário lá, numa das tantas conferências que tivemos, ele começou o culto bem assim, olha, que as perturbações do Espírito Santo estejam com você. Nós ficamos revoltados com aquilo. Como assim o Espírito Santo não perturba ninguém? Como que é a situação? E aí, a gente acaba de ler um texto aqui, né, que não perturbe, mas ele começou a dizer que quando nós temos Cristo no nosso coração, e nós não estamos obedecendo, nós não estamos fazendo aquilo que o Senhor quer das nossas vidas, o Espírito Santo começa como no cutucar, né? Eu sei que tem muita gente que não gosta, né, de alguém ficar cutucando, né, irrita, né? Mas ele diz para nós aquele dia isso, que o Espírito Santo, quando nós estivermos fora do propósito do Senhor, fora do caminho, o Espírito Santo vai ficar perturbando a gente, incomodando a gente, até a gente voltar, até a gente realmente entender qual é a nossa missão. Se existe algo que o Espírito Santo, que o nosso conselheiro de cada dia quer trazer à nossa mente, são essas duas questões básicas a princípio. Lembrar que nós não estamos sozinhos. E segundo, que nós temos uma missão. E a primeira missão é obedecer. A primeira missão é realmente nos curvar diante do Senhor. E diz o versículo 26, continua dizendo, ele lhes ensinará todas as coisas. Ele nos ensinará todas as coisas. E o que ele nos ensina? Primeiro é entender a missão de Jesus. Olhar para a cruz do Calvário e ver o que ela representa. Entender qual foi o projeto, porque o Senhor está dizendo isso. Olha, vocês precisam entender. E nós estamos vivendo, irmãos, numa pandemia. Nós estamos vivendo uma situação econômica cada dia pior. Quantas pessoas necessitando de cesta básica, quantas pessoas não sabem quando voltarão a trabalhar porque nem emprego mais têm. Então nós precisamos agora olhar e o Espírito Santo, permitir que o Espírito Santo, que o nosso conselheiro de cada dia, nos ensine que mesmo diante de tudo isso, existe uma missão de Cristo em relação a isso. Compreender que o Senhor continua trabalhando nesse momento, que Ele continua trabalhando diante dessa situação. Nada fugiu do seu alcance. Nada fugiu da sua mão, nada fugiu do seu controle. Então Ele nos ensinará a compreender essa missão, não simplesmente a missão que houve lá no passado, mas qual é a missão do dia de hoje. E que nós fazemos parte dela, que nós estamos juntos dela. Ele nos ensinará a guardar a palavra do Senhor. E aí onde eu falo, quando nós começamos a ler a Bíblia, quando nós começamos a ouvir devocionais, quando nós começamos a ouvir mensagem, ou qualquer outro livro que nós começamos a ler, nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos ajude a guardar aquilo. E não é guardar, que a Bíblia diz, não é pegar e colocar lá bonitinho. Mas quando a Bíblia vai dizer de guardar, ela vai dizer a respeito de praticar. Sabe, aquilo que você pega como você dá um presente para alguém, de repente você tem lá todas as dificuldades, você junta dinheiro, faz tudo bonitinho e dá um presente para a pessoa. Vamos dizer aí, dá um sapato para ele. Só que ele gosta tanto daquele sapato, que ele fala, eu vou guardar com muito carinho. E você nunca vê ele usando porque ele deixou na caixa lá e ficou lá. Não era essa a intenção que você tinha. A intenção era que ele usasse, que ele desfrutasse, que ele fosse abençoado. E quando o Senhor está falando, quando o Espírito Santo diz que nos ensina a guardar, é guardar no nosso coração,
É colocar no nosso coração, porque ela vai se tornar prática a cada dia, ela vai se tornar vida a cada dia. Então, esse é o significado de guardar. Não é simplesmente pegar e colocar ali. Vou pôr num cantinho, vou pôr ali. Não, mas é colocar no nosso coração e começar a guardar ela no nosso coração. Meus irmãos, nós temos um conselheiro de cada dia. Um conselheiro de cada dia que o Senhor já nos deu. E sabe qual que é a questão? Assim como o Senhor falou do pão nosso de cada dia, dai hoje, era um pedido. E hoje nós não temos necessidade de orar pedindo o Espírito Santo. Nós não temos necessidade de orar pedindo um conselheiro sobre as nossas vidas. Porque se você já tem Jesus, você já tem esse conselheiro. O que você precisa agora é orar para que o Senhor traga sensibilidade ao nosso coração, para que nós possamos ouvi-lo. Porque a função do Espírito Santo, a função desse conselheiro é ministrar aos nossos corações todos os dias. É ministrar a cada instante, é a palavra que nós estamos lendo, é uma situação que nós estamos vendo, é um sofrimento que estamos passando, é uma bênção que nós recebemos através daquilo que acontece na nossa rotina. Esse conselheiro vai ministrando aos nossos corações, mostrando que Deus continue agindo, mostrando que Deus está nos abençoando. Quantos de nós temos testemunhos de que em momentos difíceis nós não queríamos passar, e quando paramos hoje, nós entendemos que naquele tempo era o Espírito Santo ministrando ao nosso coração, era o Senhor agindo na nossa vida. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não está condicionado à situação, pelo contrário, toda e qualquer situação ele usa para ministrar, tanto que Romanos vai dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. A questão é o que nós cremos? É o que está acontecendo na nossa vida? O Espírito Santo está ministrando aos nossos corações? Ele está nos direcionando? Ele está realmente mostrando? O Espírito Santo tem a função de trazer à nossa mente os ensinamentos de Jesus. Sabe, nos mostrando o que o Senhor está querendo da nossa vida, qual que é a direção dele como igreja para as nossas vidas, e sabemos que vamos viver uma realidade diferente da igreja depois dessa pandemia. A igreja não será mais a mesma, ou pelo menos precisa não ser mais a mesma. Precisamos, com esse tempo todo, entender realmente o que é a igreja, entender realmente o que é, porque será que muitos de nós temos sentido falta da igreja? Mas que tipo de igreja? Eu vou ser muito sincero para os irmãos. Eu não tenho sentido falta da igreja. Eu não tenho sentido nem um pouquinho, um mínimo sequer. Porque mesmo com a pandemia, nós continuamos vivendo igreja, sendo igreja. Estou com muita saudade dos nossos cultos, de estar juntos, de poder cultuar ao Senhor juntos, de poder nos abraçar, poder comemorar e tantas coisas que tínhamos agendado, e infelizmente não aconteceu. Então, assim, se há algo que pelo menos eu sinto saudade, é dos cultos. Deixamos de realizar nossos cultos presenciais, mas mesmo assim, com saudade do culto. Não, saudade de estar juntos, porque o culto também continua acontecendo. Agora, de ser igreja, não. Porque nós continuamos sendo igreja. Continuamos nos relacionando, continuamos orando, continuamos meditando, continuamos atendendo, continuamos abençoando, continuamos sendo abençoados a cada dia. Então, o que acontece? Qual é a função do Espírito Santo? É mostrar, é nos trazer à mente a cada dia o que Jesus nos ensinou. O que Jesus e quais são esses ensinamentos? A função desse conselheiro é nos guiar, é pegar pela nossa mão e nos levar aonde o Senhor quer, nos mostrar o que o Senhor quer. Essa é a função do conselheiro, de ministrar aos nossos corações, e ministrar de diversas formas. Algum momento trazendo uma correção, uma repreensão, consolando, confortando, mas também nos trazendo à mente os ensinamentos de Jesus, trazendo aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que é nossa obrigação como igreja, e para isso também nos guiando. Ele nos consola, nos ensina e nos mostra a direção e nos toma pela mão. Mas para que o Espírito Santo possa verdadeiramente ser o nosso conselheiro, ele precisa, fazer morada nas nossas vidas. E a pergunta é, ele mora na tua vida? Ele está morando contigo? Ele mora em você? Porque o Senhor vai dizer, se alguém me ama, ouvirá minhas palavras, e aí continua, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele.
O Senhor tem feito morada nas nossas vidas? O Espírito Santo faz morada na tua vida? Você já convidou o Senhor Jesus para fazer morada na tua vida? É fazer morada, e não é aquela ideia, sabe? Não é que o Espírito Santo, não é que Deus, não é que o nosso conselheiro venha simplesmente fazer uma visita de vez em quando. Sabe aquela visita que vem, e aí você deixa lá um quartinho. Às vezes, né, eu já pensei, porque assim, quando eu vou para casa dos meus pais, já tem lá o quarto que eu vou ficar. Então, uma vez por ano está lá, eu vou para lá. E às vezes tem pessoas que a gente tem isso, um filho que vai estudar, ou alguém que trabalha, todo final de semana está ali. Não é a ideia de somente fazer uma visita de vez em quando. Não é a ideia de vir todos os finais de semana para passar junto. Ah, não, final de semana vamos estar juntos. Ah, final de semana o Espírito Santo está aqui e vai falar conosco. Não, é fazer morada. Não é a ideia também de morar num cômodo anexo ao lado de fora. Já viu? Tem algumas casas que a gente vai, né? E aí tem a casa, aí lá no finalzinho, lá no cantinho, tem um quartinho lá. E de repente um quartinho bom, organizado, tudo lá já com banheiro, né? Quase uma suíte ali, um banheiro, tudo ali, tudo bonitinho para a pessoa ficar, para sentir bem. Olha, toma esse quarto aqui, que você vai se sentir bem, que você vai se sentir mais acomodado. É o seu cantinho. E sabia que é isso que nós fazemos com o Espírito Santo? Não, ele mora lá em casa com a gente. Não, onde ele mora? Tem um quartinho lá no fundo. Você vai lá, rapaz, que quartinho bom. Um negócio chique no último, como diz lá na terrinha. Chique demais. Mas não é essa a visão. Não é a visão de vir fazer uma visita. Não é a visão de morar do lado de fora. Não, mas é a visão de morar, de habitar, de estar junto. Faz parte da nossa vida. Sabe? É aquela ideia de ter direito de opinar. É o Espírito Santo não vir de vez em quando eu estou em crise. Quando eu estou em crise, eu oro e peço a direção dele. Não é simplesmente ele mora mais lá de fora. Não, a ideia é trazer para dentro de casa. Olha, é dentro de casa. Sabe aquela história assim, ó, o que eu comer, você vai comer. Aqui o banheiro, tudo é seu. Você pode, tudo que você quiser mexer aqui, é seu. E mais, tudo que você quiser mudar, você pode, porque agora você tem toda a autoridade aqui. A autoridade é sua. Você faz. Você é o Senhor neste lugar. E a pergunta é, como que está essa ideia da morada do Espírito Santo no teu coração? A morada do Espírito Santo, como que ele está morando com você? É só aquela visita indesejada? É só aquela visita que a alegria diz que muitas vezes são duas alegrias, né? Uma na chegada, outra na partida? Como que é essa visão? Como tem sido o seu relacionamento com o Espírito Santo? Como você tem se relacionado como igreja, com as pessoas à sua volta em relação ao Espírito Santo? Como tem sido isso? E é algo que nós precisamos parar e pensar. Porque, irmãos, nós temos um conselheiro que com certeza pode nos ajudar a ter essa paz que o Senhor está dizendo. Que Ele vai dizer, eu dou para vocês a minha paz. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Porque a paz do mundo, ela é falsa, ela é ilusória. Quando nós colocamos a nossa paz em conquista, em realizações, ou em qualquer tipo, ela é falsa. Então ele está dizendo, olha, eu dou a minha paz. E será que nós temos conseguido desfrutar dessa paz? Nesse período que tem sido tão difícil? Será que nós temos conseguido controlar o nosso coração diante de tudo isso? Eu gostaria que, nesse culto de hoje, nós pudéssemos refletir sobre isso. Eu e você temos um conselheiro. Nós temos o conselheiro nosso de cada dia. Aquele que está ao nosso lado. Aquele que a Bíblia diz que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que a Bíblia vai dizer para nós não entristecermos ele. Aquele que a Bíblia vai dizer que nos acompanha a todo instante, que nos consola, que nos guarda. E a questão é, temos desfrutado dessa presença? Temos desfrutado dessa presença? Porque muitas vezes nós estamos há anos e anos caminhando com esse Espírito Santo, caminhando com esse conselheiro e nunca ouvimos a sua voz, nunca ouvimos o seu conselho. E nós precisamos. De repente nós vivemos tempo difícil, às vezes nem isso nós conseguimos fazer. É por isso que vivemos em igreja. Para quê? Para que eu possa te ajudar
a ouvir o conselheiro e você possa me ajudar nas minhas fraquezas, nas minhas dificuldades, a ouvir. Olha, peraí, vamos ouvir o Espírito Santo. O que ele está dizendo? Qual é a direção que ele tem nos dado? Então, eu gostaria que no dia de hoje você pensasse nisso. E que se você ainda não tem, de repente aí você tem uma vida batendo cabeça para todo lado, eu te convido hoje, entrega a tua vida para Jesus, convida Ele para entrar no teu coração, porque a partir desse momento você vai ter um conselheiro, você vai ter alguém que vai caminhar contigo, você vai ter uma igreja, e se de repente você tiver coragem, se esse é o desejo do teu coração, fala, eu quero, é isso que eu preciso, eu quero te fazer um desafio, ou você deixar o teu nome no chat, dizer assim, olha, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero esse conselheiro, no chat ou então nos comentários desse vídeo, mas assuma um compromisso com o Senhor, não estou dizendo um compromisso com uma igreja placa, com uma igreja estrutura, não, mas com a igreja que é a noiva de Cristo, com a igreja a qual Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário, com a igreja a qual Ele prometeu que Ele enviaria o Espírito Santo, o conselheiro, para nos direcionar, para nos guiar, para nos ensinar a cada dia. E a minha pergunta é, será que não é isso que está faltando na tua vida? Será que não é isso que você tem sentido falta a cada dia? Você fala, minha vida não tem sentido, parece que eu não tenho porquê de viver. Eu te garanto que se você entregar a tua vida para Jesus, ou de repente você já entregou a tua vida para Jesus, mas você precisa realmente renovar a tua aliança, renovar o teu compromisso, com certeza a nossa vida vai ter sentido, porque o Espírito Santo nós já temos. Para onde nós temos caminhado, irmãos? Para onde nós estamos indo? E se pensar para onde nós estamos indo, podemos pensar também nesse exato momento, aonde você está. Aonde está a sua vida espiritual? Aonde estamos? Porque se de repente eu não tenho uma igreja para me acompanhar, não tenho irmãos a qual eu posso confiar, e se eu não tenho um conselheiro, por qual caminho eu estou indo? Quero convidar você a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça e vamos orar. Pai, nós estamos diante do Senhor. Distante, sim, um dos outros, fisicamente, mas perto de Ti. Perto do Senhor, ouvindo o Teu querer, ouvindo a Tua vontade. E eu peço a Ti nesse instante, ó Pai, que o Senhor toque em cada um desses corações, em cada um desses irmãos que nesse exato momento, ó Pai, estamos juntos participando deste culto, mesmo online, mesmo cada um, ó Pai, mas aqueles que de repente estão com um enorme desejo de colocar o seu nome aí no chat, de dizer, olha, eu preciso realmente renovar o meu compromisso com o Senhor, eu preciso ser mais crente, eu preciso ouvir mais esse conselheiro, eu preciso realmente parar para entender o desejo dele. Outros também, ó Pai, que estão pensando, ó Pai, em colocar o nome e falar, olha, eu preciso de Jesus, eu preciso dele como Senhor na minha vida. Senhor, mesmo que eles não façam, mas que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa incomodar, agir com o teu querer, porque não é incômodo, ó Pai, simplesmente por incomodar, mas é um incômodo para que possamos, ó Pai, ter a plena convicção da eternidade. E depois que tivermos a convicção da eternidade, nós temos a convicção que nós não estamos órfãos, que nós não estamos sozinhos, nós temos o Senhor para nos guardar, para nos direcionar e para nos abençoar a cada dia. O Senhor não nos deixa só, independente da situação que nós estamos vivendo. É o que eu oro a Ti, ó Pai, agradecendo pelo Teu cuidado, agradecendo pelo Teu zelo, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor maravilhoso de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos, agora e para sempre. Juntos nós podemos dizer amém. Amém, meu querido. Que Deus te abençoe. Uma semana abençoada na presença do Senhor. E um beijo no teu coração. Fique com Deus, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós antes de terminarmos esse tempo, esse momento de culto, ao qual o Senhor tem nos abençoado, quero nesse instante também convidar você para junto podermos orarmos, pela família da nossa irmã Marineuso. Como todos nós estamos sabendo, hoje ela voltou para casa, o Senhor aprove o Senhor recolher para os braços dele, então sabemos que hoje ela está com o Senhor, desfrutando daquilo que todos nós um dia queremos também desfrutar, da eternidade com o Senhor. Mas sabemos para aqueles que ficam, um momento de dor, um momento de
de tristeza, né, por perder alguém tão especial, eu quero então junto com você orar nesse tempo pela família. Vamos fazer isso nesse momento? Senhor, nós queremos em nome do Senhor Jesus apresentar, ó Pai, toda a família da Dona Marineuza nas Tuas mãos, todos os filhos, netos, irmãos. Pai, sabemos que nesse instante só o Senhor para consolar, só o Senhor para trazer o Teu refrigério. E como igreja, Pai, nós oramos pedindo da Tua graça, da Tua presença e do Teu amor sobre essa família cada dia mais, consolando e trazendo da Tua presença. É o que nós queremos orar, ó Pai, e agradecer ao Senhor, porque sabemos que o Senhor vai estar conosco, ó Pai. No nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão? Queremos também, junto com toda a família IEB, né, dar os nossos sentimentos a toda a família da Dona Marineuza, que o Senhor possa confortar o coração e que vocês continuem aí contando com a gente, contando com as nossas orações.